Boa noite. Nesta terça-feira, o nosso assunto é cesta básica e inflação. Vamos entrevistar Tiago Costa, professor da UFESA, que pesquisa mensalmente esta temática. E mais, vamos trazer informações da Câmara Municipal de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, em Pau dos Ferros, você que nos acompanha em Caraúbas. Nós não estamos em Angicos, mas a gente vai trazer dados também de Angicos. São nestas cidades onde existem os campi da UFESA. Então, você aí que está acompanhando a gente, vamos falar sobre um estudo muito importante, que avalia o preço da cesta básica aqui no Rio Grande do Norte, nestas cidades em específico. O professor Tiago está aqui e vai detalhar para a gente como é que funciona isso, quais são as variáveis, por que tem mês que está tão mais caro para a gente ir ao supermercado, comprar um alimento, comprar esses produtos da cesta básica. O que acontece, né? Então, a gente vai tentar explicar isso para você que nos assiste. Você se pergunta assim, rapaz, mas está caro demais o café, está caro demais o arroz, a tomate, enfim, a gente vai falar sobre este assunto já, tá bom? Participe aqui de nosso programa através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também através do nosso WhatsApp, 988028941. A gente fala agora sobre uma triste informação. Faleceu na manhã desta terça-feira Rose Cantídio, figura emblemática do cenário político aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, e uma personalidade de grande relevância na sociedade moçoroense. Rose Cantídio, que tinha 83 anos, foi uma das pioneiras na luta das mulheres no meio político. Durante sua trajetória, ela integrou um movimento de mulheres chamadas de senadoras, que ajudou a impulsionar a campanha de Aloysio Alves na região oeste durante a eleição estadual de 1960. Com várias décadas dedicadas à política local, Rose Cantídio se notabilizou como uma das principais lideranças femininas do extinto partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, aqui no Rio Grande do Norte. Ela e outras senhoras moçoroenses, elas deram uma contribuição muito ativa, porque sempre se reclamou da mulher, essa participação, mas elas foram fundamentais para a vitória de Aloysio no Estado e para a sua boa performance em Mossoró. Dona Meristé destaca que, ao longo de sua vida, Rose ocupou diversos cargos em administrações, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida de cidadãos. Ocupou cargos muito importantes e sempre se preocupando com as pessoas. Dava emprego a todo mundo, ajudava todo mundo. E as pessoas ali, olha, só querendo saber quando foi que ela adoeceu, porque ela prometeu ir no INSS para ajeitar a vida dela. Ela ajeitava a vida de todo mundo. Que a gente possa ter aprendido com ela a lição de amar, a lição de tantos amigos, de querer a tantos amigos, de ter do valor de ter ao lado sempre amigos. Viveu seus 83 anos muito bem vividos na igreja, uma fé muito forte, não é? Muito fervorosa na política, muito sincera, posições muito precisas. Uma pessoa inesquecível. Deixa aqui essa mensagem para todas as famílias, né? Para que a gente possa estar mais ligado com os nossos entes, com aquelas pessoas que nos ensinam. Quando a gente perde, fica a lembrança, a saudade, mas com uma pitadinha de lembrança e de ensinamentos. O corpo de Rose Cantídio está sendo velado no ginásio poliesportivo do Colégio Diocesano Santa Luzia.
Ainda hoje será celebrada uma missa às 19h30, presidida por Padre Charles Lamartine. O ex-deputado Henrique Eduardo Alves também publicou no seu Instagram lamentando o falecimento de Dona Rose Cantídio, uma figura dentro da política de Mossoró, que fez história, porque é aquela que defendia o MDB, bacural, que sabia, entendia como funcionavam os bastidores da política. Vocês perguntam assim, não, mas ela nunca foi política, até foi candidata, mas ela realmente tinha trânsito livre nos bastidores, na conversa com os seus aliados partidários. Fica agora a saudade desta grande mulher na política aqui de Mossoró, do nosso Rio Grande do Norte. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje com Tiago Costa, que é professor da UFESA, economista. Vem falar sobre um estudo que é desenvolvido desde 22 sobre a cesta básica daqui de Mossoró, de Pau dos Ferros, Caraúbas e Angicos. E ele vai explicar como é que funciona isso, É a partir de um laboratório onde tem professores e estudantes. E por que isso acontece? Tiago, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM. Como foi que partiu a iniciativa de ter este laboratório, de analisar o preço da cesta básica? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. O Laboratório de Engenharia Econômica é um espaço do curso de Engenharia de Produção da UFESA, onde nós desenvolvemos, além das atividades didáticas com os alunos, nós também temos esse projeto de extensão, que é o Índice Cesta Básica Essencial. Ele começou a ser desenvolvido em agosto de 2022, inicialmente apenas na cidade de Mossoró, e depois a gente foi incluindo cada uma das demais cidades onde a UFESA está presente hoje. E qual foi a necessidade de se analisar esses números? Olha, o levantamento sobre o índice cesta básica, ele tem como objetivo final ser um parâmetro de comparação do custo de vida. Então, nós acompanhamos uma cesta de produtos já pré-definidas, que correspondem ao consumo de um indivíduo adulto, para o período de um mês. Nós fazemos as visitas aos supermercados e, a partir dele, a gente vai começar a ter indicadores que nos permitem avaliar se o custo de vida na cidade de Mossoró, Caraúbas e Angicos, ele está aumentando, se ele está diminuindo, se ele está maior do que outras cidades. Então, esse termina sendo o objetivo final, avaliar o custo de vida da população. E como é que é feito este trabalho? O professor Tiago, tem estudante também, como é que é feita essa análise mensal? Tem um determinado período do mês, como é que vocês realmente buscam esses dados e fazem esse levantamento? Isso, nós temos nós adaptamos a metodologia desenvolvida pelo DIEESE, que ele faz esse mesmo levantamento para as capitais. Hoje, atualmente, somos 5 professores na UFESA. Comigo trabalham também a professora Cristiane, do campus Mossoró, o professor Anderson Lemos, em Pau dos Ferros, o professor Alderi, em Angicos, e o professor Fabiano Dantas, em Caraúbas. Nós temos também, atualmente, mais 6 alunos que fazem as visitas aos estabelecimentos para fazer a coleta de dados, sempre definindo um período específico, uma forma de coletar os dados. Nós pegamos pelo menos de 3 a 5 marcas de cada item, para que a gente possa ter o preço médio do estabelecimento e, em seguida, fazer o preço médio da cidade. E o que é a cesta básica, para a gente compreender? O senhor falou que a cesta básica são produtos para o consumo de um adulto, em determinado período. Mas o que compõe, o que diz o que é a cesta básica? Então, esse decreto federal que institui o salário mínimo, ele define o que seria os requisitos mínimos de alimentação para um trabalhador adulto. Então, nós temos a carne bovina, feijão, arroz, café, margarina, óleo de soja, pão francês, tomate, banana, farinha de mandioca. Então, são 12 itens, que são os itens essenciais, do consumo da população brasileira.
e que para cada item desse a gente tem uma quantidade já pré-definida para que a gente possa calcular o custo da cesta básica para um adulto e depois a gente também faz o cálculo para a família. Vamos para a Câmara de Mossoró. A gente vai trazer aqui entrevistas, né, de vereadores hoje, né, da sessão da Câmara de Mossoró. A gente recebeu esse material do pessoal da TV Câmara, a quem a gente agradece, o Ítalo Micael, também o cinegrafista grande Almir, né, que trabalha lá na Câmara de Mossoró. Agradecer também a diretora da TV Câmara, a Bênia Medeiros, que nos cedeu esse material. A gente vai ouvir, tanto neste quanto no próximo bloco, algumas falas dos vereadores aqui de Mossoró. A gente começa com o vereador Tiago Marques, que reforçou a posse hoje de novos servidores na Procuradoria do município e falou sobre o cancelamento dos voos da Azul aqui em Mossoró. Acompanhe. Hoje, dia 11 de março de 2025, é um dia histórico para Mossoró. Hoje tomarão posse os novos secretários e analistas aqui da Prefeitura Municipal de Mossoró. Concurso aguardado há décadas. Digo por mim que há 13 anos atrás me inscrevi neste mesmo concurso com o sonho, com o desejo, assim como vários outros colegas de faculdade, eu estava recém-egresso à universidade, de fazer parte aqui da Prefeitura Municipal de Mossoró, de ser um servidor efetivo, mas infelizmente esse concurso não aconteceu e não aconteceu durante anos. E hoje a gente tem a felicidade de saber e vivenciar esse momento da posse dos novos servidores, dos novos procuradores, cujo concurso aconteceu agora no ano passado, com o empreendedorismo e a coragem do prefeito Alisson Bezerra, juntamente com seu procurador-geral Raul Santos e sua secretária Luana, que fizeram a diferença, e hoje nós temos a realidade com novos procuradores efetivos, com cada vez mais trabalho e mais transparência para o povo, para a cidade de Mossoró. O senhor fez um apelo à classe política do estado do Rio Grande do Norte em relação ao nosso aeroporto, aos voos comerciais, e o requerimento apresentado pelo senhor na sessão foi aprovado. Fala sobre a importância. Hoje foi um momento de muita alegria para mim, de gratidão aos meus colegas vereadores, porque assim que eu tomei conhecimento da suspensão dos voos da Azul aqui em Mossoró, eu recorri a toda a bancada federal, recorri ao governo do estado, recorri às instituições públicas e privadas que tratam sobre isso. Mas a resposta veio aqui da Câmara Municipal. Os meus colegas vereadores hoje subscreveram este pleito e encaminharam 3 ofícios, o principal deles para a governadora do estado do Rio Grande do Norte, para que ela se pronuncie, dê explicações e, principalmente, haja concretamente para que esses voos voltem, a exemplo do que aconteceu em outros estados, como, por exemplo, no estado do Pernambuco, onde a governadora conseguiu retomar o voo de Petrolina a Recife. Um importante momento para aquele estado, e eu acredito muito que a nossa união, o nosso trabalho em conjunto, faça com que a gente consiga progredir e levar o Rio Grande do Norte para um lugar que ele deve estar, que é no topo do desenvolvimento do Nordeste, por que não do Brasil. O jornalismo TCM acompanhou a posse dos novos servidores da Procuradoria. A reportagem ela vai ser exibida amanhã nos nossos telejornais, tá bom? Sobre essa questão do aeroporto, imagine só, o vereador aqui de Mossoró buscou a Azul, tentou com a bancada federal para ver se pressionava junto ao governo do estado para viabilizar a continuidade destes voos aqui na cidade. Mas uma pessoa só não vai conseguir resolver esse problema. É preciso não só a classe política, mas o Estado, a população. Parece que as pessoas elas ficam assim perdidas, sem saber o que fazer ou como cobrar. Daqui a pouco a gente vai ver os reflexos, né, da saída desse voo aqui de Mossoró. Bem, a vereadora Marleide Cunha cobrou o cumprimento da Lei de Acesso ao Emprego de Mulheres Vítimas de Violência. Acompanhe. Nós temos aqui no município de Mossoró a Lei 3958 de 2022, que é uma lei de minha autoria, que garante às mulheres vítimas de violência doméstica vagas de empregos nas empresas terceirizadas que têm contratos com a Prefeitura de Mossoró. É 5% das vagas para essas mulheres. O grande problema é que é lei, mas até hoje o prefeito Alisson Bezerra ainda não regulamentou essa lei. Significa que mulheres que sofrem violência acabam tendo que continuar vivendo com a pessoa que violenta, com o seu opressor, porque ela não tem emprego, ela não tem condição de se manter. Então é muito importante que o prefeito regulamente a Lei 3958 de 2022,
já está muito atrasado e até agora essas mulheres não têm ainda esse direito efetivo porque não foi regulamentado. Precisamos viver sem violência e para isso é preciso que quem tem autoridade, quem tem poder de decisão, faça o trabalho que precisa ser feito. A senhora destacou outro ponto que é justamente em relação ao ajuste salarial dos professores. Fale um pouquinho de como está esse trâmite e quais as principais bandeiras de luta. A gente vem tentando um diálogo com a Prefeitura de Mossoró desde dezembro, que a Prefeitura dê algum sinal de que vai dar o reajuste do piso salarial dos professores, que é definido pelo Ministério da Educação. O prefeito já não deu o reajuste de 2023, que foi 14,95%. Os professores não tiveram, quando agora em 2025 tem 6,27%, que é definido pelo Ministério da Educação, e o prefeito agora nem sinal desse reajuste. E ainda por cima, além de não ter o reajuste, os professores de zona rural estão pagando para ir trabalhar, porque não tem também reajuste de auxílio deslocamento, e aumentou a jornada de trabalho desses professores em sala de aulas. Eles estão trabalhando 4 horas a mais com os alunos. Por isso foi deflagrado a greve, que vai começar a partir da sexta-feira. E nós fazemos um apelo ao prefeito de Mossoró, chame para o sindicato para negociar, para discutir a pauta de reivindicação, respeite a educação desse município e evite que essa greve se prolongue. Tá aí, meu amigo, 2 assuntos importantes aqui na pauta política de Mossoró. Se a lei existe, se está aprovada, precisa ser regulamentada, é importante colocar para funcionar, né? Porque o tanto de leis que tem aí em Mossoró há muitos e muitos anos que não são cumpridas é realmente de se lamentar. E com relação aos professores, a gente vai acompanhar, vai ter greve, né? Na sexta-feira, o início desse movimento, a gente vai também trazer aqui no cenário mais informações sobre o assunto. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Tiago Costa, é professor da UFERSA, está falando sobre cesta básica. E, professor, o senhor me mandou aqui o resultado prévio, né, para esse mês de fevereiro, né, no mês passado, e me chama a atenção aqui a alta que teve nesse mês de fevereiro. Mas eu queria saber, antes que o senhor comente aqui sobre essa alta, qual é a cidade que tem a cesta básica mais cara e por que isso acontece? Bem, do nosso levantamento, né, a gente já tem mais de 2 anos com a pesquisa e já nos permite observar algumas características de cada cidade, né? Então, a cidade de Caraúbas geralmente é que apresenta o valor médio de cesta básica mais alto, em comparação às outras 4, né? Em contrapartida, Pau dos Ferros tende, né, geralmente a ter a cesta básica mais barata. É importante destacar que eu estou falando em média, né? Isso é uma média com base nos estabelecimentos que nós pesquisamos em cada um deles, né? Cada cidade tem uma quantidade específica de estabelecimentos, né? Vai depender da sua dinâmica, né? Do seu tamanho. Em Mossoró, nós temos uma quantidade maior de estabelecimentos, né? Por ser uma cidade que tem um porte econômico um pouco maior. A variação da cesta básica ela vai depender da variação dos itens. E cada item que compõe essa cesta, ele tem uma dinâmica própria. Vai depender também da questão de fornecedores, porque nós pesquisamos vários supermercados e não são os mesmos fornecedores que atuam em todos eles. Então, cada estabelecimento tem um fornecedor, tem o seu porte, né? Então, um estabelecimento de um atacarejo, né? Um hipermercado, ele vai ter uma capacidade de compra maior do que um supermercado de bairro, que nós incluímos também na nossa pesquisa, né? Então, nós temos grandes redes e também nós temos redes menores. Eu estou vendo aqui que para esse mês de fevereiro, o vilão da cesta básica foi a carne bovina, né, com um aumento de 34%. O tomate, 16%, com relação a janeiro, né, esse aumento. Pão francês, 15%. O que acontece? Vocês conseguem avaliar esse aumento, mas o porquê que isso acontece? Por que a carne bovina está mais cara?
algum movimento nacional, alguma situação específica? Então, cada item ele tem uma dinâmica própria, né? Então, se a gente for pensar quais os itens que nesse último ano de 2024 chamaram mais atenção, né? Um deles, por exemplo, a carne bovina. O Brasil é um grande exportador de carne. Então, parte da nossa produção nacional ela é direcionada para o mercado externo. Se em algum momento a cotação do dólar ela começa a aumentar e desvaloriza a moeda nacional, isso faz com que o nosso produto se torne mais barato para o consumidor externo e se torne mais atrativo para o produtor nacional vender para fora. Por quê? Porque o dólar aumentou, então ele vai receber um valor maior pelo mesmo item, né? Então, a carne ele tem essa característica, né, de sofrer influência do mercado externo, né? Assim como o café também foi um item que aumentou muito nesse ano. Ele tem uma série de variáveis que vão impactar nesse preço. A questão do mercado externo, né? O Brasil hoje tem exportado muito café para a China, que tem sido um novo destino para esse item, né? A própria cotação do dólar, que variou muito no decorrer do ano passado, né? E também problemas climáticos, né? Então, existem regiões que quando você tem excesso de chuva, escassez de chuva, isso vai impactar na produção e na oferta daquele item. O café não está nessa relação, né? Está. Está na relação? Ah, tá, porque eu não vi aqui. Mas eu vi aqui também o pão francês, né? É a mesma lógica, o trigo, né? Isso. O pão ele tem uma característica que o Brasil ele importa muito trigo, né? O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. Então, ele depende também do mercado externo para que ele possa abastecer o mercado nacional. E a política interfere nisso tudo aí, professor? Sim, ela vai interferir a partir das decisões que os agentes públicos, que os tomadores de políticas públicas, elas vão na direção que eles entendem, né? Então, cada governo ele vai ter uma característica e ele vai poder, através das suas ações, impactar direta ou indiretamente. O governo federal ele tem talvez um poder de impacto sobre o preço dos itens da cesta básica, talvez menor do que a população imagina que ele tenha, porque nós estamos numa economia de mercado. Cada item desse ele vai ter um impacto maior sobre as relações de oferta e de demanda. Bem, vamos voltar a falar aqui sobre Câmara de Mossoró. O vereador Doutor Cubano lembrou de sua trajetória de vida aqui em Mossoró, hoje lá no plenário da Casa. Ele também deu detalhes à TV Câmara de um projeto voltado para a cultura nordestina. Acompanhe. Meu olhar sempre para o Mossoró e fundamentalmente para o povo de Mossoró é fazer com que cheguem mais ainda as coisas. E que melhor que Mossoró, cidade junina, ser mais espalhada por nossa cidade. Então, essa aqui frente ao Diocesano, que está praticamente abandonada, poderia ser um ponto de referência, foi uma indicação que o doutor Cubano está levando e espero que meus colegas vereadores me ajudem a que essa indicação seja aprovada para que a cultura, para que o lazer, para que o Mossoró, cidade junina, seja espalhada ainda muito mais, porque é reconhecida. Mossoró é reconhecida pelo Pingo da Meio-Dia, é reconhecida por essa Mossoró, cidade junina, que atrai e faz com que a economia, a cultura, o turismo se espalhe ainda muito mais. Então, eu espero que seja de agrado, que seja, e meus colegas ajudem a que seja aprovada essa indicação. Doutor Cubano fez um discurso que levou ali praticamente todos os vereadores a o aplaudirem, já que comemora 11 anos aqui em Mossoró. Parabéns aí ao doutor Cubano. E essa iniciativa também muito importante, viu, necessária, com relação a um espaço voltado para a cultura nordestina. Bem, o vereador João Marcelo destacou a atuação da Guarda Municipal aqui de Mossoró neste mês de março. O mês de março é o mês internacional da mulher e a Guarda Municipal de Mossoró fez um excelente trabalho evitando um assalto que aconteceu nesse último final de semana aqui no bairro Sumaré. E a Guarda Municipal de Mossoró hoje é comandada por 2 mulheres e é algo muito importante em valorização à mulher e a bravura que aqueles guerreiros ali no bairro Sumaré evitaram aquele assalto, né? Que também era um assalto a uma mulher.
Então isso é muito importante e aqui fica a minha gratidão a todas vocês, mulheres, que trabalham todos os dias, incansavelmente, onde quer que esteja, em casa, na rua e igual aqui na cidade de Mossoró, que as mulheres estão à frente da Guarda Municipal, como comandantes, protegendo a nossa cidade. O senhor destacou também uma solenidade que aconteceu na Estação das Artes, em homenagem também um tributo a Edith Souto, que tem um trabalho relevante de serviços à cidade de Mossoró. Foi muito importante no dia de ontem, né? O tributo que foi oferecido à nossa empresária aqui da cidade de Mossoró, Edith Souto, que tem um trabalho relevante à sociedade e à comunidade de Mossoró. Então eu fiquei muito feliz também ali, quando através da gestão do prefeito Alisson Bezerra, que tem trabalhado e valorizado a mulher na cidade de Mossoró, esteve ali, dando aquela comenda a Edith Souto, que foi algo muito importante e muito glorioso para a cidade de Mossoró. Tá aí a fala do João Marcelo. Tá faltando João Marcelo vir aqui no cenário político, hein? Vamos aguardar, ver se vai dar certo aí nesses próximos dias. O vereador de primeiro mandato, João Marcelo, vir aqui também no nosso programa. Teve um momento bem emocionante lá na Câmara de Mossoró, no comecinho ali da sessão, quando um irmão de Zé Lima, poeta que faleceu recentemente, na semana passada, ele utilizou ali da tribuna para agradecer todas as homenagens que foram direcionadas ao Zé Lima, poeta, apresentador aqui da TCM. Foi, naquele momento ali, um momento de muita emoção. Inclusive, o vereador Jailson Nogueira fez uma homenagem ali também muito emocionado, voltada ao Zé Lima, e fez uma sugestão de homenagem ao poeta, e o prefeito Alisson Bezerra postou nas redes sociais informando que o Arraiá do Povo, que é o polo do Mossoró Cidade Junina, lá da Ufersa, não é isso? Ali não, na Feira do Bode, né? Ali ao lado da Ufersa, no Parque de Exposições Armando Boá, para que o Arraiá do Povo tivesse essa homenagem ao poeta Zé Lima. Então é muito importante destacar isso também, porque foi um momento de muita emoção. Teve um minuto de silêncio também, né, por Rose Cantídio, o seu falecimento hoje. Então o início da sessão foi bem emocionante, mas os vereadores destacando aí essa série de homenagens no Legislativo moçoroense. Então amanhã tem mais sessão ordinária, a gente vai acompanhar de perto e trazer todas estas informações aqui no nosso cenário político também, lá no Meio Dia TCM da 95 FM. Um abraço aqui para seu Aldo Ferreira, sempre conosco. Obrigado, seu Aldo. Interagindo, mandando mensagem, tirando foto da televisão. Grande Aldo Ferreira aqui conosco. Está dizendo aqui, campeão de audiência. Valeu, obrigado, seu Aldo Ferreira. Quem também mandou mensagem aqui é o nosso amigo, o Gerson Nóbrega. Gerson pergunta o seguinte aqui para o nosso entrevistado, Dr. Tiago Costa. A política econômica adotada pelo governo federal interfere para o aumento dos alimentos? Eu perguntei sobre a interferência da política, mas a política partidária, eleitoral. E essa política econômica interfere, professor? Bem, vai interferir com certeza, né? Ações que o governo federal pode atuar, pode desenvolver e que vão, por exemplo, impactar na cotação do dólar, né? Então, existe uma parte de itens da cesta básica, né, como carne, como soja, né, são itens que são muito exportados. Então, o impacto de uma ação do governo federal que vem alterar o dólar vai impactar também esses itens, né? A definição de políticas de isenção de impostos ou políticas de crédito para determinados setores, isso também vai poder atuar sobre esses mecanismos de oferta e demanda. A própria política de valorização do salário mínimo, né, que é uma política que nesses últimos 3 anos tenha ocorrido com um ganho real, né, acima da inflação, isso também de alguma maneira vai impactar, porque o aumento do poder de compra, né, gera um aumento da demanda e isso também impacta nos preços da inflação. Um abraço aqui para o Janilson, obrigado pela participação, Janilson. Quem também está aqui conosco é o professor Antônio Félix,
parabéns pelo programa, diretamente lá do Alto da Conceição. Valeu, professor Antônio Félix. Quem também está aqui mandando os parabéns para o nosso entrevistado é a Graça Nunes. Obrigado, Graça. Obrigado pela participação e interação no nosso programa de hoje. Quem também está aqui registrando a audiência é o Niel do Sumaré. Valeu, Niel. Obrigado pela audiência. A Francisca aí do Abolição 2 também, sempre aqui conosco. Bem, professor, dentro dos dados que o senhor mandou para mim aqui, né, dessa prévia da cesta básica aqui para Mossoró e cidades vizinhas, a gente percebe um aumento, né, da cesta básica de 2,4% em comparação com janeiro. A gente está analisando fevereiro. O senhor, qual a avaliação do senhor quando o senhor é perguntado se a inflação está controlada no Brasil? Existe controle ou descontrole? Olha, a gente deve entender que no Brasil existe uma política de metas de inflação, né? Então, existe uma meta pré-definida, né, de inflação para o ano. Nesse último ano, o governo ele não conseguiu chegar nessa meta, né? Então, ele passou um pouco desse valor que é pré-definido. O que a gente deve observar é se esse estouro da meta ela se mantém em quantidade de períodos maiores, né? Ou se essa inflação ela começa a ficar mais distante dos limites, né? Então, o governo federal ele tem ampliado essa sua preocupação, né? Talvez devesse ter tomado já algumas medidas que estão sendo discutidas hoje, ainda no segundo semestre do ano passado, quando se percebeu que haveria uma aceleração dos preços, né? Mas agora ele começa a propor algumas ações que tentam mitigar esses efeitos da inflação. E quando o senhor também é questionado sobre o PIB, a alta do PIB, mas o bolso do brasileiro tendo que suportar essas altas aí. Como é que o senhor pode explicar essa relação, né, do Produto Interno Bruto, um resultado positivo que foi, mas esse outro lado, né, da cesta básica que interfere diretamente nas vidas dos brasileiros? Olha, a gente deve perceber o seguinte, quando se define uma política, por exemplo, de valorização do salário mínimo acima da inflação, ela faz com que o consumidor ele tenha um aumento do poder de compra, né? Esse aumento de poder de compra, ele de alguma maneira, ele faz com que haja uma pressão sobre os preços, né? Vale pensar também que o salário mínimo para o trabalhador, ele é a sua renda, mas para a empresa é um custo, então ele tem um aumento de custo de produção. Essa preocupação com a inflação de alimentos, ela vai ter que ser entendida como uma ação para cada tipo de item, não? Então, você tem itens que vão oscilar muito durante o ano, como, por exemplo, o tomate. É um item que oscila muito, né? O ano passado a gente teve preços abaixo de R$3 o quilo e chegamos a ter um momento que o preço médio estava acima de R$10. Então, é um item que oscila muito, né? O governo federal ele não tem, talvez, o poder de impactar diretamente como ele gostaria de ter, como a população muitas vezes espera, né? Por quê? Porque esses itens sofrem efeitos de oferta e demanda. Então, quando o governo ele toma uma atitude, como, por exemplo, a isenção do imposto de importação sobre esses itens, né? O que a gente espera é que essa ação, pelo menos, reduza, né, o efeito da inflação. Então, a gente faz com que o governo espera que essa ação ajude a não aumentar tanto quanto em períodos anteriores. Só que essa ação, dessa política, ela não pode ser isolada. Ela tem que ser composta de uma outra quantidade de ações. Espera-se para esse ano uma safra de grãos melhor do que do ano passado. Isso acontecendo, a gente vai conseguir também controlar a oferta, ampliar a oferta de itens, né, da produção nacional e, consequentemente, controlar o preço e até mesmo reduzir o preço. Então, ofertas maiores, seja na produção nacional, seja através da importação, ajudam nesse controle de preços. O governo federal falou sobre a não cobrança, né, de impostos para determinados produtos, né? E, igualmente, também fez o governador de São Paulo.
Essas medidas, elas têm resultados efetivos, professor? O senhor citou um exemplo aí, mas estes agora, né, que foram concretos, têm resultados efetivos nisso, para além dessa questão que envolve a oferta e demanda? Ela vai ter efeitos, mas talvez não como se espera, né? Então, como eu destaquei, os itens da alimentação sofrem mais efeitos de questões de oferta e de demanda. Num primeiro momento, essas ações elas podem contribuir, sim, com o controle dos preços. Porém, no Brasil, a gente precisaria ter uma preocupação de longo prazo para reduzir outros custos que vão impactar diretamente no preço, como, por exemplo, a questão de transportes, né? Quando a gente estuda a cesta básica, a gente costuma dizer que a cesta básica no Brasil ela anda de caminhão, porque basicamente quase todo o transporte da produção, da alimentação interna no Brasil ocorre por um dos tipos de transporte mais caros, que é o rodoviário. Então, se a gente pudesse ter no Brasil uma preocupação em expandir uma estrutura de transporte que pudesse baratear, né, a produção nacional, os custos do frete, né, o custo de transporte, isso talvez teria um impacto talvez até maior. Porém, isso é a necessidade de você ter um pensamento de longo prazo, né? Então, não necessariamente baixar ali o preço vai significar algo, porque o diesel está tão caro quanto a gasolina para este transporte. E aí vai ficar uma coisa pela outra, o custo da produção, mas o do transporte vai cobrir isso tudo, né, professor? Então, realmente, a gente está num beco sem saída, ou vai ter alguma saída, o senhor acredita? Não. Ações que a gente pode pensar que vão impactar diretamente no preço desses itens. O controle da taxa de câmbio, né? Uma taxa de câmbio controlada vai fazer com que você não tenha necessidade de vender tanto para fora, né? Se você tem o real muito desvalorizado em relação ao dólar, vai incentivar a venda para o mercado nacional, internacional. Políticas de crédito, não só voltadas para grandes setores do agro, mas também para a agricultura familiar, que possa abastecer o mercado nacional, né? É uma outra ação. A política de estoques regulatórios da Conab, que era muito comum você ter, e nos últimos anos ela foi diminuída a sua atuação, e agora o governo volta também a destacar o investimento nessa área de estoques regulatórios, que também pode ajudar a controlar o preço. Existem ações, sim, que podem ser utilizadas, mas elas têm um efeito não imediato. Elas vão, com o tempo, aumento da oferta, controle do dólar, controle dos estoques regulatórios, podem sim fazer com que esse ano a gente tenha uma inflação menor do que a no ano passado. Professor, quem quiser ver o estudo lá de vocês da Ufersa, qual é a página que acessa para saber onde está mais barato, onde comprar, visualizar essa curva, né, da cesta básica aqui no nosso estado? Então, o boletim Índice Cesta Básica, ele é publicado mensalmente, vai estar lá no site do curso de Engenharia de Produção da Ufesa, né? engeprodução.ufesa.edu.br, né? Também está na nossa página no Instagram, né, que é o lecom_ufesa, né? Todas as nossas publicações estão lá. E a gente sugere que você possa, que as famílias possam usar esse nosso estudo como um parâmetro de comparação. Observar qual é o preço médio de cada item, ou dos itens que pesam mais na cesta básica, e a partir desse preço médio comparar com o que os estabelecimentos que essa pessoa frequenta está praticando, né? Esse preço está acima ou está abaixo da média? E assim ele poder tomar melhores decisões. Quando é que vai sair o boletim de fevereiro? Até o final da semana a gente está finalizando para fazer a publicação dele. Muito bem. Professor Tiago Costa, da Ufersa, economista, muito obrigado por ter vindo conversar conosco e trazer esses esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço o espaço e estamos sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.